Olá, estudantes do 9º ano, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Joyce Martins, do componente curricular de língua portuguesa. Esta é a aula 68 do nosso módulo que tem como objeto de conhecimento construção da textualidade. Detalhando este objeto, observaremos aí construção de contos e ou crônicas. Em especial, nesta aula, vamos abordar a questão das crônicas. Então, vamos iniciar mais uma aula. Então, pessoal, convido vocês para essa aula na qual nós vamos aprofundar o nosso estudo sobre a crônica e iniciamos observando que aqui ao meu lado nós temos um objeto antigo que foi aí durante muito tempo utilizado para marcar o tempo, para registrar o tempo. Este objeto é chamado ampulheta, o primeiro que apareceu, claro, né? E ele, até os dias atuais, é utilizado, mas não com tanta precisão e não com aquele compromisso da questão da marcação do tempo, mas certamente é utilizado para simbolizar a questão histórica, não é? Quando se fala aí no tempo histórico, especialmente quando se estuda aí questões, fatos, acontecimentos já ocorridos há algum tempo. Ao lado da ampulheta, vocês viram que apareceu também um outro objeto, esse mais familiar para nós na atualidade, né? E que também é utilizado para a marcação do tempo, não é? Aqui no caso o relógio, de certa forma, é uma evolução em relação à ampulheta, porque a ampulheta, ela precisava do movimento ali manual de alguém. Claro que o tempo para que a areia passasse de um ponto para o outro seria o tempo de 1 hora, mas havia então a necessidade de que alguém ficasse ali o tempo todo operando o objeto. Já o relógio é mais autônomo, né? Uma vez que ele tem ali a sua pilha, a sua bateria, enfim, esteja em dia, ele vai funcionar adequadamente sozinho e marcando não apenas a hora, mas aí também os minutos. E dependendo do tipo de relógio, é possível que tenha mais ponteiros ali, marcando segundos, por exemplo, né? E aí, nesse sentido, vocês viram então que esses dois objetos, eles têm em comum a questão da marcação, do registro do tempo. Esse tempo que é o tempo do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. De certa forma, o tempo em que vivemos, um tempo que é real, vamos dizer assim, cronológico. E aí, por essa palavra cronológico, a gente já começa a associar com o gênero textual que nós selecionamos para esta aula, que é justamente a crônica. Olhem só. Então, em termos de definição, o que é uma crônica? Bom, a crônica, com essa palavra, né, a palavra crônica vem do termo grego cronos, que significa justamente tempo, e é caracterizado como narrativa histórica por ser uma sequência cronológica. Então, existe essa parte da definição da crônica que trata esse gênero textual justamente como esse texto que vai conseguir fazer esse processo de narrativa histórica, correto? Então, durante muito tempo, e vamos dizer assim, houve um processo, inclusive, lá em Portugal, em que havia um historiador, vamos dizer assim, que ele usava documentos oficiais e transformava as informações daqueles documentos oficiais em um texto de narrativa, né? E esses textos de narrativa, a partir do qual, vamos dizer assim, muitos fatos históricos que estavam nos documentos acabavam ficando mais públicos, mais populares, digamos assim, esses textos eram justamente crônicas, foram assim chamadas de crônicas. Então, a gente vai observar justamente essa relação que sim, a crônica é um texto que pode tomar por base fatos históricos, fatos reais, documentos escritos, justamente para, a partir daquelas informações, escrever-se uma narrativa, claro, que vai ter uma base em acontecimentos efetivamente ocorridos, certo? E aí, para exemplificar isto para vocês, nós selecionamos uma crônica que foi extraída de uma coluna de um jornal local aqui do nosso estado. Essa coluna tinha o nome de Crônica sobre Gente Pouco Importante. Por quê?
Ora, porque justamente tomava por base documentos que são históricos sobre pessoas que habitaram aqui o nosso estado, a cidade de Manaus e assim por diante. Pessoas que são desconhecidas, pessoas que não nomearam ruas, não dão nome a prédios e tudo mais, mas que, de certa forma, vivenciaram aquele momento histórico. De certa forma, não, eles efetivamente vivenciaram aquele momento histórico e há registros documentais sobre eles. Então, uma historiadora aqui da cidade resolveu usar esses documentos, esses registros históricos para escrever crônicas e, de certa forma, registrar essa história em um outro gênero textual. Então, acompanhem uma dessas crônicas sobre gente supostamente pouco importante. Vamos lá, então? Crônicas de gente pouco importante. Manaus, século XIX. Sei que vocês nunca ouviram falar de Apolinária, nem poderiam. Apolinária faz parte de um conjunto de pessoas que jamais usufruíram de notoriedade. Como tantas iguais, a vida passou sem registro de algum ato seu importante o suficiente para ser lembrado pela coletividade. Então, por que falar dela? Exatamente por isso. Meus personagens são as gentes desimportantes que têm feito a história dessa cidade de Manaus valer a pena, porque é dessa imensidão de atos anônimos, cotidianos, minúsculos e inefáveis que se constitui a matéria-prima da história. Então, no que depender de mim, hoje é dia de Apolinária. O primeiro olhar sobre a cidade não dá para esquecer. As casas amontoadas na parte mais elevada, o vento que soprava sobre aquelas águas estranhas. Nunca poderia ter imaginado existir um rio assim, de águas negras. O desembarque no porto precário, o lugar perdido no meio da mata, mas um destino desde que havia sido resgatada do tráfico ilegal. O navio agora lhe trazia do Rio de Janeiro, mas antes estava em algum lugar do Atlântico, na Rota dos Tubarões. Era junho de 1855, quando Apolinária, 24 anos, cambida, africana livre, afinal desembarcou no porto de Manaus. No início do século XIX, quando o tráfico de escravos foi tornado ilegal como parte de um conjunto de acordos internacionais, os africanos livres eram os indivíduos que compunham a carga dos navios apreendidos no tráfico ilícito. Pela lei de 1831, se a apreensão ocorresse em águas brasileiras, eles ficavam sob a tutela estatal e deviam prestar serviços ao Estado ou a particulares por 14 anos até a sua emancipação. Com isso, os africanos livres chegaram aos 4 cantos do Império, inclusive ao Amazonas. Apolinária foi designada para trabalhar na recém-instalada Olaria Provincial. Suas crianças foram junto. Sou incapaz de dizer mais alguma coisa sobre o que aconteceu com Apolinária, porque ela desapareceu da documentação, mas os fragmentos de sua vida que pude recuperar são poderosos para iluminar cenas da vida desta cidade que estavam nas sombras. A presença negra no Amazonas é tratada de modo marginal na historiografia local e só muito recentemente vemos mudança neste cenário. Falar dessa gente pouco importante é, de fato, buscar dialogar com personagens reais, concretos. Suas vidas comuns foram, na verdade, extraordinárias, cada uma a seu modo. Foram capazes de sobreviver em condições adversas, determinadas o suficiente para tomar o destino nas mãos. Foi só por causa deles que chegamos até aqui. Então, observem, né, que ao ouvirmos essa crônica, que foi construída a partir de documentação a que essa historiadora
teve acesso, né? Então ela foi juntando os documentos relacionados a essa pessoa que efetivamente existiu, a Apolinária, ela foi juntando esses documentos e foi então buscando reconstituir de alguma forma a história da vida dessa pessoa e, nesse processo, juntando fatos históricos, situando no contexto histórico, correto? E aí, ao final, ela vai, na verdade, dizer que essas pessoas que seriam, né, pouco importantes, porque, novamente, não nomearam ruas, não tiveram aí o seu nome registrado nas primeiras fileiras da história, vamos dizer assim, nomeando prédios, sendo pessoas importantes do ponto de vista do poder do lugar, não é? Na verdade, essas pessoas foram, sim, muito importantes, porque essas pessoas vivenciaram os fatos, essas pessoas construíram o local, construíram a cidade, e apenas através do modo de vida deles e da forma como eles vivenciaram e construíram a cidade aqui, nós, que estamos aqui na atualidade, podemos estar aqui. Nós podemos estar aqui graças a um processo que contou com outras pessoas que viveram aqui antes de nós. Então, na verdade, essa pessoa pouco importante é realmente importante até demais. Ela é extremamente importante. E a sua história não tem nada de comum, muito pelo contrário. É uma história extraordinária, a seu modo, assim como a história individual de cada pessoa. Então, vejam, temos aí um exemplo de crônica que é bastante parecido com crônicas que eram escritas lá em há tempos ali de 1600, em que o cronista se inspirava em documentos de uma torre chamada Torre do Tombo, ficava lá em Portugal. Usava documentos e escrevia textos, montando os fatos dos documentos na forma de uma história, de uma narrativa, para ser mais precisa. Então, essa é uma forma de crônica que é, digamos assim, mais histórica, efetivamente, porque se baseia em fatos históricos registrados em documentos para reconstituir uma narrativa, correto? Porém, a crônica vai além. A crônica, ao longo do tempo, com o passar da evolução social, esse gênero textual foi se transformando. E, ao se transformar, acabou por fazer um processo de seguir observando, sim, a realidade, porém, fazendo isso como um processo de observação e inspiração. Não necessariamente a crônica vai se inspirar em um fato específico registrado em documentos para criar a sua narrativa. Porém, é certo que a crônica vai, sim, se inspirar na realidade. E é uma realidade de modo geral. E a partir desses acontecimentos que são muitos e comuns, é que a crônica, então, vai se constituir. Então, digamos que uma crônica, né, com esse entendimento mais moderno, mais atual, né, como gênero textual e literário, ela é, sim, uma narrativa, mas que não necessariamente parte de um fato efetivamente acontecido e documentado. Mas sim, utiliza a realidade como processo de inspiração, ok? E aí, a gente vai, então, justamente avançar nesse entendimento na cartela. Olhem aí. O que é uma crônica? De acordo com Coutinho, que é aí um estudioso dos gêneros textuais, né? A crônica era relacionada a relatos cronológicos de fatos sucedidos em algum lugar, que foi, de fato, o exemplo que acabamos de observar, né? No entanto, esse significado modificou-se e a palavra crônica é agora utilizada para designar pequenas produções em prosa. Prosa, gente, é parágrafo, tá? Prosa é o oposto do verso, tá bom? Então, quando ouvir essa palavra prosa, lembre-se, parágrafo, tá? Então, as crônicas, com esse entendimento mais moderno, são as pequenas produções em prosa de natureza livre, estilo coloquial, provocadas pela observação dos sucessos cotidianos ou semanais, refletidos através de um temperamento artístico. Então, por exemplo, se eu estou diante de uma crônica que fala ali sobre uma família reunida em torno da mesa para fazer uma refeição. Ora,
Aquela crônica ali não está se referindo a um fato específico, mas é um fato que, digamos, de certa forma, é comum no cotidiano, acontece sempre, né? Ali a família reunida, conversando, tendo ali a sua convivência familiar. Então, é nesse sentido que o nosso autor diz aí, né, que são as pequenas produções em prosa que são provocadas pela observação dos sucessos cotidianos ou semanais, ou seja, sentar-se à mesa, em família, conversar e dividir uma refeição é algo que é comum e que é corriqueiro. Então, inspirando-se em algo que é comum e que é corriqueiro, escreve-se uma crônica. Ora, aquela crônica não diz respeito a um acontecimento desses, mas algo que é comum, que é semanal, né, que é corriqueiro e que faz parte da vida em sociedade. E aí, a partir desse processo, é que a gente vai observar aqui sim, o retrato desses fatos comuns no cotidiano em busca de uma reflexão, né? A crônica faz isso, ela traz esse processo reflexivo em relação ao fato que, de certa forma, ela está ali trazendo e narrando, ok? E a partir, então, desse entendimento do que seja esse gênero textual crônica, eu convido vocês agora para um cenário especial, um outro cenário. Não temos mais ampulhetas ou relógios. Agora nós temos um jardim com flores bastante coloridas e chamativas, flores belas, correto? E por que eu convidei vocês para este ambiente junto comigo? Ora, quem aqui nunca, ao andar na rua, ao andar pelo caminho, nunca se deparou com uma planta que lhe chamasse a atenção? Uma flor que de tão bonita você sentiu vontade de colher e levar para casa, lá para enfeitar o seu lugar ali, o seu quarto, ou de repente presentear alguém que é importante para você, um familiar, um amigo, amiga, enfim. Quem nunca fez isso? Certamente alguém já fez. Ou então você colhe, coloca no cabelo porque achou tão bela, tão bonita, que quer que aquela beleza esteja ali presente junto com vocês, né? Então concordam comigo que passar por um ambiente, por um jardim, pelo caminho e visualizar uma flor tão bela como esta que nós temos aqui é algo que é comum, é cotidiano. Certamente todos nós, se não passamos, passaremos por isso. Ora, então, se é um fato que é comum, que é cotidiano, pode inspirar crônicas, pode ser ponto de observação para que uma crônica efetivamente possa ser constituída, para que a narrativa de uma crônica aconteça. Então vamos lá, conhecer uma crônica que toma por base justamente um acontecimento como esse? Vamos lá então. Vamos lá. Furto de flor é o nome da crônica. Furtei uma flor daquele jardim. O porteiro do edifício cochilava e eu furtei a flor. Trouxe-a para casa e coloquei-a no copo com água. Logo senti que ela não estava feliz. O copo destina-se a beber e flor não é para ser bebida. Passei-a para o vaso e notei que ela me agradecia, revelando melhor sua delicada composição. Quantas novidades há numa flor se a contemplarmos bem? Sendo autor do furto, eu assumira a obrigação de conservá-la. Renovei a água do vaso, mas a flor empalidecia. Temi por sua vida. Não adiantava restituí-la ao jardim, nem apelar para o médico das flores. Eu a furtara, eu a via morrer. Já murcha e com a cor particular da morte, peguei-a docemente e fui depositá-la no jardim onde desabrochara. O porteiro estava atento e repreendeu-me. Que ideia a sua vir jogar lixo de sua casa neste jardim? Então observem que, como eu disse a vocês, a nossa crônica utilizou um fato que é cotidiano, que é comum, conforme eu exemplifiquei para vocês antes da leitura. Passar para um jardim, visualizar uma flor tão bela e, de repente, levá-la consigo, correto?
E aí, no caso, o narrador dessa história, que é também um narrador personagem, ele associa isso a um furto e trata e observa aquela flor como um ser vivo que de fato ela é e que começa a murchar, a morrer, porque ela foi retirada do seu ambiente, do seu habitat natural. Note que quando ele fala que ela, quando foi colocada em um copo, ela parece que não gostou, porque flor não é para ser bebida, né? O copo serve para beber e flor não é para ser bebida. Então, isso evidencia, essa forma de enxergar e de olhar, evidencia algo, né? E é uma forma de diferente, né? Quem foi que associou, né? Colocar uma flor em um copo, a flor não gosta porque ela não é para ser bebida, né? Então, isso é uma forma de olhar essa realidade que ele está descrevendo. E com o passar do tempo, em que ela vai murchando até morrer, ele, por sentir-se responsável por aquela flor que ele furtou, que ele retirou do seu ambiente natural, ele resolve restituí-la ao seu ambiente. Mas aí, olhem só como que as coisas são, né? Para ele, aquela flor murcha tinha um significado e tinha todo um motivo para estar sendo colocada ali de volta naquele jardim. Mas para o porteiro, que não acompanhou todo o processo e que sequer sabia que aquele rapaz havia furtado a flor do jardim, ele interpretou aquilo como um lixo. Então vejam os diferentes pontos de vista e vejam que isso nos leva a uma reflexão, não é? Cada pessoa vai encarar o fato a partir da sua própria vivência, a partir da sua própria experiência e a partir dos elementos em que ele está envolvido. Aquilo que ele vivenciou, aquilo que o nosso narrador personagem vivenciou, levou-o a interpretar-o, levar a flor para casa como um furto, levou-o a querer cuidar dela como normalmente nós cuidamos de outros tipos de seres vivos que não são aí os, né, vamos dizer assim, as plantas, as flores e assim por diante. E, por fim, levou a querer depositar aquela flor de volta no lugar onde ela havia nascido, havia brotado. E já as vivências do outro personagem, que é o porteiro, acabaram levando ele a interpretar aquela flor murcha unicamente como um lixo que não deveria ser colocado em um jardim tão belo, sendo que foi daquele jardim belo, daquele mesmo jardim belo que aquela flor veio. Então vejam as reflexões que esta crônica, que foi uma crônica bem breve, conforme a gente viu no nosso conceito, propiciam para nós, né? Tudo isso ocasionado por um fato corriqueiro que serviu de inspiração, né? Por fatos corriqueiros, na verdade, que servem de inspiração para o cronista e que resultaram nessa breve narrativa sobre o furto de uma flor, né? Mas vejam que toda essa forma de enxergar esse fato corriqueiro é diferente daquela primeira crônica que eu mostrei para vocês. Na primeira crônica, nós tínhamos fatos históricos realmente acontecidos e o objetivo daquela crônica estava justamente no registro daquele fato. Esta outra crônica do furto da flor, ela quer outro objetivo. Ela quer trazer para nós justamente o processo de reflexão, de emocionar, de utilizar a linguagem como forma de expressão artística. Então, esta segunda crônica é uma crônica que tem um viés literário. E aí, avançando na cartela, vamos lá. Podemos, né, depois de toda essa reflexão, podemos dizer, então, que a crônica é um gênero textual capaz de transitar entre os campos jornalístico e literário. Literário, porque tem a ver com o nosso segundo exemplo, né, no qual nós observamos a questão da reflexão e de emocionar pela linguagem. Jornalístico, porque vai se associar mais com o primeiro exemplo, que é, de fato, uma crônica que foi extraída de uma coluna jornalística virtual, que tem por base fatos realmente acontecidos e documentados, não é? E aí, ela vai transitar, a crônica vai transitar entre esses dois campos, apresentando as seguintes características. Vamos lá, então. A crônica vai ser, então, sintetizando, né, as nossas características. Um texto curto e leve que tem por objetivo divertir ou refletir sobre a vida. Vai depender do conteúdo, do ambiente em que ela circula e assim por diante.
Tem um número reduzido de personagens, tanto a primeira quanto a segunda, né? Nós vimos que, inclusive, a primeira é centrada em uma única personagem, que é a Apolinária, e na segunda temos ali, né, o narrador personagem e o porteiro, e a Flor propriamente pode ser considerada uma personagem. Tem também tempo e espaços limitados. A história de Apolinária, a gente vê que pontualmente até é citada a sua origem, né, os ambientes pelos quais ela passou, mas o foco principal está em situá-la na cidade de Manaus, correto? Já a segunda história, vamos observar que ela tem ali o ambiente do jardim, né, o jardim do edifício, do condomínio, e a casa do nosso narrador personagem. Além disso, a crônica tanto pode ter um narrador observador como um narrador personagem. Ora, na primeira crônica, o narrador é o observador, né? Não é a Apolinária que está fazendo uma crônica sobre a sua vida, não. É alguém que observa anos depois, a partir de documentos, a história de vida da Apolinária. Já na segunda narrativa, na segunda crônica, temos de fato um narrador personagem. Inclusive, nós não sabemos o seu nome, sabemos que ele está contando uma história sobre si, quando ele diz, furtei uma flor. Então, já é algo que ele vivenciou como personagem, é narrador personagem, tá? E aí, a crônica, por fim, relata acontecimentos familiares, cotidianos ou fatos de interesse público, né? Pode ser, como é o caso da nossa primeira crônica, que ela traz ali fato de interesse público, né? Saber aí da história, no caso, a autora enfatiza ali a questão da presença dos negros na Amazônia e de recuperar esse processo para que isso seja algo comum e presente na nossa historiografia. E já a segunda já vai caminhar aí para o campo do entretenimento, da questão da revelação e da exposição de emoções e assim por diante, ok? Para finalizarmos essa aula, vamos então agora analisar e verificar quais são os elementos sociocomunicativos que são considerados nesse processo tanto de escrita de uma crônica como de leitura de uma crônica e sua análise. Então, olhem só. O autor. Então, temos que levar em consideração quem é esse autor. Alguns cronistas são famosos, já têm um estilo bem definido, e isso pode ser levado em consideração no momento da elaboração da crônica. Por exemplo, há um cronista muito famoso chamado Luiz Fernando Veríssimo, e ele é conhecido por produzir crônicas que têm aí um teor mais humorístico. Nem por isso menos reflexivas sobre a sociedade, tá, gente? Mas mais humorístico. Ele tem alguns personagens que foram criados ao longo dos anos, e há crônicas em que esse personagem é central, não é? Então, é algo que é próprio do estilo deste autor, já é reconhecido, né? Então, levar em consideração quem é este autor é importante. Por exemplo, aquela primeira crônica que lemos durante a aula, ela faz parte de um conjunto de outras crônicas que foram produzidas pela mesma pessoa, pela mesma historiadora. Então, quem acompanhou essa coluna já meio que sabia o que esperar, né? São as crônicas produzidas a partir de documentos de uma Manaus antiga, correto? E que essa autora vai recuperando esses documentos, esses registros históricos e constituindo assim a sua narrativa. Então, é o estilo daquela autora, correto? O jeito particular dela de escrever. E aí, a finalidade. É uma crônica para entreter, para refletir, para criticar, gerar humor, narrar um fato? E qual seria o público-alvo? Ora, o público-alvo de crônicas são os mais variados. Podem ser leitores de jornais, porque há ali uma seção própria, específica. Leitores de livros, porque autores, né, que são reconhecidos autores de crônicas, muitas vezes eles reúnem as suas crônicas em livros que são posteriormente publicados. E leitores de sites especializados, porque há sites na internet, né, páginas na web, dedicadas justamente a trazer crônicas de diferentes autores, correto? Seguindo adiante, há que se levar em consideração também a circulação, o suporte textual no qual está aquela crônica, né? Então, é um livro, é um jornal, vai ser uma crônica que vai circular em uma revista ou um site especializado. Vai ser uma crônica que vai ser compartilhada por e-mail? Houve uma época em que, antes aí dos aplicativos de mensagem, que
as coisas circulavam por e-mail e havia o recebimento de muitas crônicas. Ou vai ser propriamente por mensagens via aplicativos, né? E por fim, o tema da crônica aqui, temos sempre que levar em consideração. O tema é cotidiano e, portanto, variado, tá? E aí, tais elementos devem ser levados em consideração no momento da escrita de uma crônica ou no momento que estamos lendo a crônica para que possamos interpretá-la da melhor maneira possível. Dito tudo isso, e em relação às duas crônicas que foram lidas durante esta aula, né, por exemplo, o autor da primeira crônica é Patrícia Alves Mello, justamente, que é a historiadora, que foi, né, quem se propôs a fazer esse processo de recuperar documentos e transformá-los em narrativa. Já da segunda crônica é Carlos Drummond de Andrade, que é muito reconhecido por seus poemas, mas é um escritor de literatura e também escreveu crônicas, tá bom? Qual é a finalidade da primeira? Narrar um fato. Né, um fato efetivamente ocorrido, né, ali por meio da sua crônica, transformando registros históricos em texto. Já a segunda crônica vai entreter. Qual é o público-alvo da primeira hora? Leitor de jornal virtual, porque aquela crônica foi extraída de um jornal virtual. Já a segunda vai ser o leitor de livros, porque aquela crônica, né, está ali presente, foi publicada em livro. Qual é a circulação? Qual é o suporte textual por onde circulou a primeira crônica? Ora, na página da web, o jornal é virtual. E a segunda crônica em um livro impresso. Por fim, o tema da primeira são negros resgatados do tráfico ilegal, livres e recém-chegados a Manaus. E na segunda crônica é o furto de uma flor. Correto? Então, podemos aí aplicar aqueles parâmetros comunicativos às duas crônicas lidas. Então, eles nos servem para análise, mas também nos servem para o processo de planejar a escrita de uma crônica, certo? E assim encerramos esta aula, na qual nós observamos, fizemos a leitura e pensamos na forma de como planejar a escrita de uma crônica.